Abre sua Bíblia em Gênesis 7. Vamos lá para o princípio das coisas. Traz aí. Esse aqui. Tem que assinar. A gente, quando encerrar aqui a mensagem, a gente canta um louvor. Eu devo encerrar cedo hoje. Eu dou depois. O que vocês viram? Que eu falei que ia encerrar mais cedo? Eu ouvi alguns risos. Minha esposa disse, está todo mundo de máscara. Eu disse, mas eu ouvi alguns risos. Gênesis 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao 24. Todos acharam, creio eu, né? Você que está em casa, abre aí Gênesis 7. Título aqui do início, aqui na minha Bíblia está escrito, Noé e sua família entram na arca. E depois, no versículo 17, há um outro título chamado O Dilúvio. Mas vamos lá. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E 10 farei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia, entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus. E foram extintos da terra,
e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Pai, em nome de Jesus, por misericórdia e graça, Pai, fala conosco nessa noite. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer e tua vontade. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, é incrível. Quando olhamos para os detalhes nas Sagradas Escrituras, como nós somos enriquecidos pelas revelações sobre o caráter de Deus, principalmente no que tange ao seu grande amor pela humanidade, pelo ser humano, por aquele que ele criou, por aqueles que ele criou. Essa história que lemos, ela vai muito além da história de um dilúvio, de uma arca. Ela transcende uma história. Ela fala muito profundamente as nossas vidas a respeito de família, de salvação, de redenção, de juízo. São muitos os ensinos, são muitas as lições que nós podemos extrair desse capítulo de Gênesis, do capítulo 7. Aliás, se fôssemos devagar por todo o capítulo, em uma pregação expositiva, nós levaríamos aqui dias falando e talvez não se esgotassem, porque a inspiração ela é inesgotável e o Senhor é tremendo ao falar com seu povo. Olha só, alguns falam em 150 dias que Noé ficou na arca. Mas se você for fazer cálculos mais apurados, prestar atenção em todos os detalhes, por exemplo, Noé entra na arca 7 dias antes que o dilúvio começasse a cair. 40 dias e 40 noites de água. 150 dias é o tempo que a água prevaleceu. Depois ela leva um período de dias baixando. Depois Noé começa a soltar, lembra? Solta um corvo. 7 dias depois ele vai soltar uma bomba. Depois mais 7 dias. Então, alguém mais atencioso fez uma conta. Eu não fui observar, mas alguém fala, eu anotei aqui em algum lugar, de dias de 371 dias. Noé ter passado na arca com sua família. Uma curiosidade. Você sabia que essa arca tinha de comprimento 125 metros? Você pode agora tentar, assim, na sua mente, vislumbrar algo, ou essa distância de 125 metros, quanto seria? Eu, como sou topógrafo, para mim é fácil. Vislumbrar 125, marquei muito isso aí. Puxei muita trena. 125 metros de comprimento, 28 de largura, 23 de altura. E aí o que é que acontece, irmãos? Noé está levando a sua vida. Porque a arca, ela tipifica Cristo. Você sabia disso? Porque Jesus é a única salvação. A única solução para o homem está em Cristo Jesus. E a arca era a única salvação que tinha ali também, para a família de Noé. Noé está levando a sua vida normal, tem todo um contexto, amigos, familiares. Noé tem seu trabalho certamente. Ninguém sabe se Noé estava ali cuidando de animais, se era plantação, mas Noé tinha seu trabalho com seus filhos. Deus diz a Noé, vou terminar com tudo, fabrica uma arca. E dá as dimensões da arca para Noé. Algumas pessoas falam que a construção dessa arca levou em torno de 120 anos. Eu tenho dificuldade nesse número, porque no capítulo 5 de Gênesis, há uma referência a Noé com 500 anos de idade, e ele tinha os 3 filhos, há essa referência de idade. No capítulo 7 que lemos, vai falar em um momento de Noé com 600 anos, quando o dilúvio veio. Então, assim, o período que eu entendo aí máximo seria de 100 anos. Posso estar equivocado, mas não deve ter levado os 100 anos construir. Mas acredito que foram muitos anos de construção. Primeiro porque eu vi Luiz para fazer um armário, com toda a ferramenta, negocinho que carrega na bateria e tchan, aperta o parafuso, o outro vem e corta.
leva dias, né? Hoje a gente foi lá cortar um negócio, de uma coisa, levou quase mais de 1 hora. Imagine construir uma arca de forma precária, com ferramentas precárias, com pouca mão de obra. A mão de obra que Noé tinha era ele e os filhos. Então foram anos realmente construindo. Irmãos, preste atenção numa coisa. Sua vida, minha vida, ela pode mudar assim, ó, num piscar de olhos. Nossa vida mudou assim. De repente, eu fui ao médico fazer um exame e saí de lá com a minha vida totalmente transformada. O resultado do exame? Câncer. Com metástase. Pronto, a minha vida foi virada de cabeça para baixo. Sua vida e a minha vida de Noé mudou de uma hora para outra. Tudo foi transformado. E aí, o que é que me faz pensar essa situação? Muitos estão assim, arrotando arrogância, porque conquistaram alguma coisa, colocando a sua confiança naquilo que conquistou. Outros estão colocando a sua confiança naquilo que ainda irão conquistar. Entrou na faculdade hoje, vamos dizer, de medicina. Pronto, já se sente doutor e doutora. Alguns já começam até esnobar, passar por cima dos outros, literalmente. E muitos estão colocando sua confiança. Nós não podemos confiar na materialidade das coisas. Nós temos hoje, amanhã podemos deixar de ter. Assim como não tendo hoje, amanhã o Senhor pode nos dar todas as coisas. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me alertou, foi para vivermos a simplicidade de cada dia o seu mal, como o Senhor nos orienta. De não estarmos assim angustiados, ansiosos por qualquer coisa. Seguros no Senhor. Salmo 20, versículos 7 e 8 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá, esse é o versículo 6, que eu li o 7, estou lendo o 6 agora. Sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde o céu, desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. O versículo 8 diz: uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Por que é que o salmista diz isso? Porque ele confia no Senhor. Ele confiava em Deus. Você confia no Senhor? Porque não adianta, sabe, irmãos, eu acho tremendo, acho maravilhoso quando nós adoramos e, sabe, o Espírito balança nosso corpo, nós dançamos na presença do Senhor com alegria, sem a maldade do corpo, sem a maldade do coração, sem a maldade dessa terra. Quando o Senhor nos leva a levantar mãos e adorá-lo, não por imitar alguém, ou por querer parecer santo, mas porque realmente entendemos a beleza da sua santidade, que ele é digno desse louvor, é digno dessa adoração. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou carne, pó, miserável, nu. Imagine o Senhor que é santo. Ele recebe a adoração. Ele recebe a adoração de um coração contrito, de um coração que nele confia. Então, irmãos, a primeira lição que eu vejo nessa história da Arca de Noé é que tudo pode mudar muito rapidamente. Aquelas pessoas que estavam vivendo ali, casando-se, dando-se casamento, vivendo de festividades, de oba-oba, né? Provavelmente sem se lembrar de Deus, porque o Senhor se aborreceu com aquela geração e sentiu o desejo de exterminá-la, e encontrou Noé, um homem justo. Oxalá que o Senhor nos ache dessa forma. Então tudo pode mudar. Talvez a tua vida tenha mudado como a minha. Tem mudança que é maravilhosa. Tem mudança que é terrível. Mas se o Senhor entrar no barco, irmão, mesmo a mudança é terrível, mesmo no meio da mudança que é ruim, nós encontramos motivos para adorá-lo. Motivos, porque Ele é socorro bem presente. Ele é Deus de misericórdia e graça.
Aleluia. A arca deu a Noé e a sua família a oportunidade de ajustarem a vida em família para uma vida nova. Sabe, irmão, se essa conta de 371 dias estiver certa, porque a princípio eram 40 dias e 40 noites, uma quarentena. Nós não estamos, né? Nós somos uma eternena, né? Uma coisa eterna quase, né? Mas não vai ser eterno, não. Vai acabar em nome de Jesus. Né? Eu acho que a gente já fez um ano. Se não fizer, está faltando 2 dias ou 3 aí. Um dia, 17 de março, um dia desse estavam dizendo que faltavam 7 dias. Nós já estamos caminhando para isso aí. 371 dias é mais de um ano, né? Você imagina, irmão, 371 dias dentro de uma arca, uma barulheira até nebrosa de bicho. Imagina. Viu quanto o conflito cresceu no meio das famílias? Viu quantos casais se divorciaram? Claro, outros se aproximaram ainda mais, glória a Deus. Existem testemunhos de pessoas que por causa dessa quarentena, por esse motivo de ficar mais em casa, se apaixonaram ainda mais. Mas eles não são, infelizmente, a regra. A regra é que grande maioria, por problemas psicológicos, a angústia de ficar dentro de casa, a incerteza, o medo, o pavor, que cercou muitas pessoas, e aí a gente tem que abrir um parêntese aqui, irmão. Nós temos que tomar todos os cuidados, como disse antes, mas sem pavor. Aí não cabe a fé, não. Porque você não deve se apavorar, porque de fato, se chegar até a minha vida, se chegar até a tua vida, e o Senhor permitir e nos chamar, para a glória iremos. O lugar lá é melhor do que o daqui. Agora, sem extremismos, nem um extremo, nem outro. Nem desprezar a vida, nem vivermos apavorados, porque nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus todo-poderoso, que ressuscita o homem da cova. Então não tem problema se entubar, Deus tira do tubo também. Agora, nós não vamos tentar o Senhor, nosso Deus. Irmãos, Noé e sua família tiveram grande oportunidade ali de azeitar. Se tivesse algum problema no meio da família, era a oportunidade de arrumar tudo, de ajeitar tudo, porque quando eles saíssem da arca, certamente era uma vida completamente diferente. Completamente nova. Sem ninguém na terra. Somente eles. Então, mudanças importantes nas nossas vidas, elas acontecem ou começam a acontecer geralmente dentro da nossa casa, no nosso lar, com a nossa família. Sabe, você, a família, irmão, é a célula máter da sociedade. Sem família não existe sociedade. A família é quem dá equilíbrio. Uma família ajustada traz equilíbrio para todas as coisas. Sabe, irmão, você não consegue ser um funcionário 100% no seu trabalho se você está com problemas graves em casa, com esposo, com esposa, com filhos ou com filhas. Isso mexe com a sua cabeça. Você não consegue servir ao Senhor de todo o coração, com toda alegria, com todo ímpeto, se você não está bem em casa, se a sua família está se destruindo, deteriorada. Por outro lado, não é fora do Senhor que se encontra a solução para uma família desestruturada. É no Senhor que há a solução. E muitos estão se perdendo, afastando-se do Senhor, quando deveriam se aproximar ainda mais naquele momento tão difícil. Então Deus, Ele é um Deus que Ele traz oportunidades para as nossas vidas. E muitas vezes as oportunidades, elas chegam às nossas vidas através de circunstâncias difíceis, de situações difíceis. Sabe, irmãos, você ter uma família ajustada, isso evita muitas vezes desequilíbrio emocional. E aí vai evitar, por exemplo, que você maltrate seu irmão, que você maltrate sua esposa, porque você brigando com o filho. Tem pais que não falam com seus filhos. Filhos que por qualquer coisa viram as costas para os pais. A gente sabe que a gente vai deitar, não concilia o sono em paz, a angústia na nossa mente.
Isso traz um desequilíbrio emocional. E aí, automaticamente, por exemplo, quando a esposa está com problema com o esposo, e vice-versa, e eles têm filhos pequenos, filho pequeno a gente sabe como é que é, né? Maioria deles são de uma energia tremenda, né, Luiz? Então tá aí, né? Então assim, a gente às vezes perde a paciência com muita facilidade com a criança, porque está com um problema com a esposa, ou com o esposo. E Deus, Ele cuida da família, irmãos. É uma outra lição que veio à minha vida, é que Deus se preocupa com a sua família. Deus, Ele é Deus de família. Deus faz o homem e já identifica de pronto que não é bom que o homem estivesse só, não era bom, e lhe dá uma esposa e dá uma ordem a eles: multipliquem-se, encham a terra, façam filhos, tenham família. Formou Deus uma família, não somente Adão, mas uma família. Deus chama Abrão e diz a Abrão, né? Lá em Gênesis 12, versículo 3. Deus diz a Abrão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem uma preocupação especial com a família. No livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31, os apóstolos estão ali diante do carcereiro, ele fica desesperado porque ele encontrou as grades abertas, o carcereiro aberto, e pensou que eles tinham fugido, eles não fugiram, enfim. Lá na frente, eles respondem a uma pergunta dele, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua família, que Deus não vai levar a casa de ninguém para lugar nenhum. A casa ali é um símbolo da família. Ele está falando da família. Você está pensando: minha mãe não veio para Jesus ainda, pastor, já há anos, mas Deus quer salvá-la. Pastor, meu marido, tem anos que eu estou lutando. Está lutando mesmo, irmã? Não estou duvidando de que você esteja lutando, não. Mas está lutando mesmo? Porque as armas do Senhor são armas espirituais. Porque você tem que se despir do orgulho. Tem que renunciar a si mesmo. Se quer ganhar o outro. Se quer ganhar um filho. Se quer ganhar uma esposa. Se quer ganhar um esposo, um pai, uma mãe. Você terá que renunciar o seu eu. Porque o inimigo das nossas almas muitas vezes vai colocar palavras naqueles lábios para afrontar o teu orgulho. O meu orgulho. Porque só se vence essa batalha pelo amor. Com o amor. Um dia uma jovem me perguntou sobre uma questão familiar. Um familiar dela, ela estava tendo dificuldades, problemas. Se você ama essa pessoa, amo, pastor. Mas como é que você faz quando você chega em casa? Vai lá, dá um beijo na testa. Diz assim: eu te amo. Você dá um abraço. Você faz alguma coisa, né? Dá uma lembrancinha. Faz um agrado. Faço, mas não faço. Então, a partir de hoje, ame mais ainda. E era difícil, porque a pessoa, sabe, problemas assim com bebida e xingava e tal, e lá vai. Mas sabia que não é a pessoa. É o inimigo das nossas almas. Agora, não é fácil para o ser humano fazer isso. Por isso Jesus diz a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Por isso Jesus diz a quem decidir segui-lo: se você quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que tomar a cruz. E vai ter que seguir. Imitar meus passos. Era isso que Jesus queria dizer. Então a arca, onde Deus coloca uma família inteira lá por causa da vida de Noé. Você prestou atenção? Você lê Gênesis todo, você não vai ver Deus falando dos filhos de Noé, dizendo que achou esses filhos justos. Ele fala para Noé. E por causa de Noé, Deus salva toda a família. Raabe, uma prostituta. Por causa da atitude dela, toda a sua família, todos da sua família que estavam na casa dela, quando Israel invadiu Jericó, foram salvos. E é assim, irmãos. A bênção que está sobre a sua vida, Deus quer aspergi-la sobre a vida dos seus familiares também.
Muitas vezes tem familiar seu que nem se converteu ainda. Ele não sabe, mas você é como José naquela casa. Deus tem guardado você ali, guardado eles por tua causa. Então ame com toda a tua força. Não ame o próximo como ama a si mesmo, não, porque Jesus disse, eu vou dar um novo mandamento. Amar como eu vos amei. Então, ainda que você esteja se achando um lixo já, não esteja se dando valor, aí diz assim, não, eu não estou amando a mim mesmo porque eu vou amar os outros. Olhe para Cristo, como Ele te ama. Ame ao próximo também. Versículos 2 e 3, né, do capítulo 7, vai dizer, de todo animal limpo tomarás para ti 7, macho e fêmea, mais dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Também das aves dos céus, 7, macho e fêmea, para se conservar a vida, a semente sobre a face de toda a terra. E aí a gente tem que ir para além, irmãos, das informações que nós temos aqui. A gente tem que agora imaginar. Nós temos informações suficientes para entender que aquela arca estava cheia de animal, sim ou não? Cheia. Tinham 3 compartimentos na arca. Agora, tu imagina aí, 150, como alguns dizem, 317, como outros dizem, dias alimentando todo esse exército de animais e a família. Tenho certeza que Noé, quando saiu da arca, saiu PhD em administração. E o Senhor que cuida da família nos diz que nós devemos aprender a administrar recursos. De todas as esferas que você imaginar. Tem famílias com 3 membros, que a sua renda familiar passa dos 5 mil reais. E tem família com 5 membros, que sua renda familiar não chega a 5 mil reais. E vivem melhor do que a família com 3 pessoas que ganham acima de 5 mil. Por que será? Má administração dos recursos. E você não pode esquecer que todo recurso que chega à tua mão foi Deus que te deu. Porque Ele é dono de todas as coisas. Nós estamos vivos aqui hoje porque Ele quer. Porque Ele quis. Cada manhã que a gente acorda, cada noite que vamos deitar e dormir, há um motivo para agradecer. Porque o Senhor é Deus. Então, quantas famílias estão sendo destruídas por uma má administração dos recursos? É gente gastando além daquilo que recebe. Isso é básico, irmão. Você não pode gastar nem tudo o que recebe, que está errado. Porque no momento que houver um problema, que você vai precisar gastar um pouco mais, sabe? É uma consulta que você tem que pagar. É uma viagem às pressas que você tem que fazer. Cadê? Eu tenho ensinado esses irmãos que desde o início da minha vida profissional, um dos meus tios com quem eu trabalhei, me disse assim, olha, 30% do seu salário não é seu. Eu disse, como assim? Eu disse, você tem que ajuntar. Porque amanhã ou depois, quando você precisar de dinheiro, você toma emprestado a você mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, 30% é muito, hein? Eu ganho pouco. Como é que eu vou juntar esse negócio? Mas eu era solteiro. Então eu comecei a... Bom, se não der para juntar 30, junta 20. Mas alguma coisa eu tenho que juntar. E eu sempre fiz isso. Às vezes dava vontade de comer. Nós passamos 15 dias comendo galinha quando a gente casou. Primeiro porque eu amava galinha, ainda gosto muito. Mas também o dinheiro era pouco. Nós casamos, nosso guarda-roupa era a caixa do fogão. Meu irmão me deu um bujão de gás. Meu pai me deu um jogo de sala antigo que ele usava. Meu sogro me deu a cama. O que mais? Eu comprei a geladeira, o fogão. Sei lá, acho que a gente ganhou ainda panela, alguma coisa, né? Essas coisas. Mas nós tínhamos o principal, que era o amor.
E Deus nunca deixou nos soltar nada. Nunca deixou nos soltar nada. Então, a prova de amor de Deus pela família está ali na arca. E como Deus quer nos ensinar a administrar recursos emocionais. Sim, irmão. Às vezes você está exagerando na carga. Você quer estar em todo evento na igreja, quer participar de tudo quanto é grupo, quer trabalhar em tudo quanto é ministério. Você que é casado principalmente, os jovens não estão querendo nada, a maioria. Deus tenha misericórdia e entra na vida deles aí para sacudir. Alguns que não estão assim, estão piores do que eu, né, na força física. E isso não é verdade, porque a Bíblia diz que eles são fortes e que já venceram o maligno. Precisam só tomar posse disso aí. Mas uma boa parte aí está ainda viva e trabalhando. Mas você que é casado, casada, mãe de família, pai de família, administre bem o recurso do tempo. Tenha o tempo para a sua família. Tenha o tempo de cuidar do seu filho. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas uma vez doeu meu coração e eu chorei. Já tem anos isso. Quando minha esposa disse, teu filho veio me fazer queixa, que você só tem tempo para a igreja. O mais velho, né? E eu podia ter brigado com ele. Mas eu parei, fui pensar, disse, mas ele tem razão. Então, a partir dali, eu fui começando a me policiar, ainda não estou bom. Já tem anos, mas melhorei bastante. E também a quarentena me jogou em casa, né? Junto com a imunidade baixa por causa do tratamento, enfim. Nós temos que aprender a administrar recursos. Recursos emocionais. Para você não estar... Tem alguns que desistiram da caminhada, e aí a gente fala de uma forma geral, mas também fala de alguns exemplos que nós já vivemos aqui. Alguns desistiram da caminhada porque emocionalmente não tem a condição de ouvir uma exortação ou de reconhecer que errou. Tem pessoas que saíram daqui da igreja, nós já temos 11 anos de ministério, saíram botando várias desculpas, mas o Senhor mostra as coisas. O motivo real foi a falta de coragem de chegar e dizer, não, eu errei. Alguém descobriu um pecado, descobriu um erro, disse assim, não. E é um tal de Deus falou comigo que só a graça. Então, irmão, se a gente administrar bem recursos, nós vamos viver bem. Dos versículos 4 a 24, nós vamos ver a história de quanto tempo durou, demorou, né? A história do dilúvio, ficar naquela arca, não deve ter sido fácil. Você está reclamando da quarentena, mas você vai no mercado, você vai trabalhar às vezes, você pega o buzu, vem aqui na congregação. Tem irmão que não para em casa, né, dona Lúcia? Não é a senhora, não. Jamais eu falaria da minha sogra. Tem irmão que na quarentena ficou tão agoniado que disse assim, tá onde? Eu vim aqui na rua da igreja, só olhar para a igreja. Aquele tempo que a gente ficou aqui com as portas fechadas, teve irmão que não aguentou, passou aqui só para olhar, matar a saudade. Só olhou aí da frente, aí da rua, olhou. Irmãos, Noé e sua família ficaram aqueles dias todos ali dentro, sem botar o pé do lado de fora. Apesar da arca ser grande, não é mole não. No final ele já conhecia metro quadrado por metro quadrado daquela arca. E eles tiveram uma coisa que muitas vezes está nos faltando. Paciência. Creia no Senhor. Confie em Deus. Aprenda a descansar no Altíssimo Deus. Aprenda. O Senhor, irmãos, ele não perdeu em momento nenhum o controle da sua vida. Ah, pastor, mas tem anos que eu estou nessa luta. Anos que eu oro por essa bênção. Irmão, Deus não enganou ninguém. Caleb passou 45 anos aguardando a sua herança. Josué, um tempão. Abraão, 25 anos da promessa de Deus até o nascimento de Isaac. O tempo de Deus, a gente diz assim, quando é na vida dos outros, a gente vai aconselhar e diz assim, não, irmão, o tempo de Deus é o melhor. Não é assim? Porque a gente tem certeza, a gente crê nisso, irmão.
A gente sabe que é verdade. Mas quando o negócio aperta, o calo é no nosso sapato, no nosso pé, a gente fica meio agoniado. Vai orar de noite. Por exemplo, tem um irmão aqui, uma irmã aqui, que está decidido a dizer, não, hoje à noite, quando eu for dormir, eu vou pedir isso a Deus. Ó, ele vai pedir quando for dormir. Quando ele sai daqui, ele já sai procurando. Peraí, mas Deus sabe o que eu estou pensando. Ele vai esperar eu ainda orar? Por que não já me deu? Irmão que tem uma angústia dentro de si que precisa ser curada. Tenha fé. Persevere. Vai acontecer. Não aconteceu na vida de Noé? Não aconteceu na vida de Abraão? Não aconteceu, irmãos? Na vida de José, que nós pregamos há pouco dia e citamos ele aqui, vocês sabem, vocês entendem que não foi fácil. Tudo aquilo que aconteceu com José não foi fácil. Com Daniel e seus companheiros, não foi fácil. Com a maioria dos profetas, Jeremias lançado em calabouço, com a maioria dos apóstolos, que se tornaram mártires, que morreram de mortes terríveis. A gente costuma usar alguns textos da Bíblia e algumas experiências bíblicas. E eu não sei se é a ânsia para ganhar alguém para Jesus, ou se é a ignorância mesmo, a falta de conhecimento. Porque a gente pega ali, por exemplo, os aventais, os lenços de Paulo eram enviados e se alguém estava enfermo e era colocado aquele lenço sobre a pessoa era curada. Amém? Pedro passava por um lugar e se a sombra dele passasse por um enfermo, o enfermo era curado. Amém, misericórdia? Então esses homens eram homens de fé. Sim ou não? Pedro diz aquele coxo lá na frente do templo chamado Formosa, né? Pediu esmola, ele disse, eu não tenho prata, nós não temos prata, nem ouro. Mas aquilo que nós temos, aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. O homem levantou, andou. Tinha fé, Pedro ou não tinha? Mas foi preso. Depois foi morto. Foi crucificado de ponta cabeça. A gente não pode amarrar. Porque Deus, irmãos, nunca deixará de ser Deus. Minha fé é importantíssima. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas minha fé não me torna um Deus, não dá ordens em Deus. Não é porque eu tenho fé que tudo que eu pedir vai acontecer. A vontade de Deus é soberana. Agora, sabedor disso, eu tenho que continuar pedindo. Eu não sei se ele vai me dar ou não. Ele mandou eu pedir e pedir. Ele mandou eu insistir. Pode pedir à vontade. Paulo tinha fé ou não tinha? Pediu 3 vezes. Senhor, tira de mim esse espinho. O Senhor tirou? Porque era melhor o espinho na carne de Paulo do que sem o espinho. Era para que ele não se vangloriasse. Às vezes, irmãos, nós somos tão ruinzinhos que a gente precisa de um espinho ou outro para não se afastar do Senhor. Precisamos buscar a Deus. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a chave da vitória. Nunca mais eu ouvi essa frase. Será que caiu de moda? Se caiu de moda, eu vou começar a dizer a partir de hoje. Eu não gostava de dizer muito quando estava na moda. Porque esse negócio de modismo, mas existem chaves de vitória. A chave da vitória na vida de Noé. Alguém se arrisca a me dizer? Vou dar uma dica. Está no versículo 5 do capítulo 7 que lemos de Gênesis. Olha aí para o versículo 5, leia aí. E me diga qual foi a chave que trouxe a vitória sobre a vida de Noé e sua família. Oi? Obediência. Vocês são demais. Vocês são os alunos nota 10. Está todo mundo aprovado. Não precisou nem fazer aula virtual. A obediência. Vamos ler o versículo para quem está em casa ouvindo-nos. E fez Noé conforme o quê? Conforme o quê? Tudo. Presta atenção nessa palavra. Tudo. Conforme
tudo. Quanto é que Noé faz a arca, mas ela é de X côvados de comprimento, X côvados de altura, X côvados de largura. Não é para fazer um côvado a menos, nem um côvado a mais. É para fazer assim. Filho, filha, eu quero que você saia tal dia e vá em tal lugar e fale do meu amor para aquele povo ali naquela rua. É tal dia, tal hora que Deus falou e você tem que ir. Naquele dia e naquela hora. E falar o que ele mandou te falar. É assim que age o servo do Senhor com o seu Senhor. É da forma que ele mandou. Pastor, e como é que eu vou saber? Vou ter que ficar orando as madrugadas todas e buscando e subindo um monte? Tudo isso é maravilhoso. As madrugadas todas, não lhe aconselho a fazer isso não, porque você vai acabar adoecendo no corpo físico. Você precisa dormir e descansar. Mas uma madrugada ou outra, é bom que você faça a sua vigília, né? Seja em conjunto com os irmãos, seja na sua casa sozinho. É importante buscar o Senhor, porque Jesus nos deu esse exemplo. Ele virava e mexia, subia ao monte para orar, para conversar com o Pai. Passava, às vezes, horas lá orando. Então é bom, mas tudo tem o seu tempo. Então, como é que eu vou saber, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A maioria delas está aqui, na palavra. Aqui está escrito como um discípulo deve caminhar, como ele deve falar, como ele deve agir no casamento. Diz qual tipo de mulher ou de homem ela deve procurar. Diz, a Bíblia diz. Não diz quem é, não aponta quem é. Aí é um problema seu, você vai ter que buscar. É você quem vai casar. Agora dá aqui as direções. Diz como é que o filho tem que agir. Um filho cristão, como é que tem que agir com os pais. Diz como é que um pai cristão tem que agir com os filhos. Como é que um funcionário tem que agir com seu patrão. Diz tudo para a vida do ser humano. Então, o que Deus falar ao teu coração, através da palavra, obedeça. Obedeça porque Jesus Cristo é a nossa arca. Nós estamos em Cristo como Noé estava na arca. É em Cristo que nós podemos todas as coisas. É em Cristo que nós somos salvos. É em Cristo que foi pago a cédula que pesava contra nós. Nossa condenação já não é mais condenação e muito menos nossa. Porque Cristo se fez maldição para que nós fôssemos benditos do Pai. Amém, irmãos? Então a arca trouxe para nós nessa noite tantas lições. E tem muitas outras que se você passar a semana meditando. Capítulo 6, lá onde Deus vai dizer a Noé, por causa da corrupção, ele vai destruir e dar ali as medidas da arca para Noé. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, daí para frente, que Deus fala com Noé que vai fazer um pacto com Noé. E depois ele faz esse pacto. Aí você vai observar nesse pacto quais são as leis que Deus coloca para Noé. Quais foram as diretrizes que Deus deu a Noé. Faça assim, Noé, você e sua família, e eu serei o teu Deus. Então, para que Deus seja o meu Deus, o seu Deus, nós temos que cumprir com a nossa parte no pacto. E a nossa parte é obedecer ao Senhor. Amém? Ô misericórdias. Amém, ô misericórdia. Então, nunca esqueça disso aí, ó. Tudo pode mudar na sua vida num abrir e piscar de olhos. Nunca confie nas coisas materiais, no que você tem, já conquistou, ou até mesmo no que pretende conquistar. Pretenda, sonhe, almeje, projete, faça. Deus te ajudará a completar ou a concluir seus sonhos. Mas coloque Deus acima de todas as coisas. Nunca se afaste do Senhor. A maior bênção que você pode conquistar nessa terra é ter Deus como o seu Senhor. Noé conquistou. Tudo fora da arca morreu. Tudo fora de Cristo está condenado. Tudo. Porque só em Cristo nós temos salvação. Amém ou misericórdia? Diz a palavra que nenhum outro nome é dado, nem no céu, nem na terra, pelo qual nós devamos ser salvos. Então, o nome de Jesus. Amém?